Grande é o prazer estar outra vez aqui com vocês, para a gente estar pensando, a gente estar olhando para aquele que realmente satisfaz as nossas vidas. O objetivo desse programa é falar, é proclamar, é anunciar o Evangelho das riquezas insondáveis de Cristo. Evangelho da encarnação de Deus, o Deus que se fez gente, que habitou conosco. Mas o objetivo dessa habitação conosco, Emmanuel, é a habitação em nós. Nós termos a nossa identidade em Deus, em Cristo. Nós temos aí os links de nossas redes sociais aí na tela para que você possa conhecer mais o material e participar. Você pode ver o que já foi produzido através desses programas. Estão aí à sua disposição e você pode também nos ajudar orando. Eu dou muita importância à oração, porque aqui no nível espiritual as coisas acontecem que a gente nem sabe como acontece. Eu vi recentemente um programa, um vídeo de um médico contando sobre a oração e a doença, e que eles achavam que a oração era apenas um placebo, e aí descobriram que pessoas que nem sabiam que estavam gente orando por ela, nesse experimento, eles experimentavam melhoras consideráveis. Então, ore por nós. Outra coisa é compartilhe estes vídeos com outras pessoas, isso também ajuda na divulgação. E se você puder contribuir, nós somos muito gratos. Nós vamos para um pequeno devocional e já nós voltamos. Bom dia, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre toda a sua família. Eu quero voltar à nossa meditação na carta de Paulo aos Efésios, uma carta maravilhosa que eu tenho pedido para que vocês leiam essa carta de Paulo aos Efésios, você com a sua família. Semana passada nós falamos sobre esse capítulo 2, eu quero voltar nesse capítulo 2, nós lemos do versículo 1 até o versículo 5, quando Paulo diz que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Depois ele fala de um andar segundo a carne, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera no sentido da desobediência. E nós terminamos semana passada, o nosso programa falando que ele nos deu vida juntamente com Cristo e que pela graça nós somos salvos. E aqui, continuando nesse capítulo 2, no versículo 6, Paulo diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Preste atenção nessa expressão, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que significa essa expressão? Que ele nos ressuscitou juntamente com ele. É que quando Cristo morreu lá naquela cruz, ele não morreu sozinho. Ele morreu para que nós morrêssemos nele. Ele morreu para pagar o preço que nós não poderíamos pagar. A palavra de Deus ela é clara quando ela diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que a alma que pecar, você terá que morrer. Então, quando Cristo morre na cruz, ele não morreu a morte dele, ele morreu a minha morte, a sua morte, a nossa morte. E quando ele está dizendo aqui, ele nos ressuscitou juntamente com ele, eu queria que você pensasse
no seguinte ponto: para que você ressuscitasse juntamente com ele, você precisou morrer com ele naquela cruz. Quando Cristo morreu lá naquela cruz, ele não morreu sozinho. A Bíblia diz que ele atraiu o nosso pecado, ele atraiu o nosso velho homem, ele atraiu a nossa natureza egocêntrica, egoísta no corpo dele. O apóstolo Paulo explica essa verdade em Gálatas 2,20, quando ele nos diz: eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu morri com ele para que ressuscitasse com ele, para que ele viesse habitar em mim. E aí Paulo, no versículo 8, parece que ele conclui mostrando assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé ou por meio da fé, e isto não vem de vós, a fé não vem de você, mas a fé é um dom de Deus e não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, como eu disse, todo o processo da salvação de Deus ao ser humano, todo o processo de Deus para nos salvar em Cristo é por meio da graça e é patrocinado somente pela graça de Deus. Então, pela graça nós somos salvos, por meio da fé. A fé não provém de nós, a fé é um dom de Deus e não vem das obras. Porque se a minha salvação dependesse das obras, do que eu faço, não seria graça. Seria barganha, seria uma troca, seria um cumprimento de lei. Mas graças a Deus que Jesus Cristo veio para cumprir a lei. Graças a Deus que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida e abundância. E tudo isso patrocinado pela graça dele. A graça e a paz estejam sobre você. Até o nosso próximo programa, se Deus assim o permitir. Fique agora com a meditação com o pastor Glênio e até o próximo programa. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Nós temos falado aqui sobre os últimos dias, os últimos tempos, que repetidamente a gente faz um pequeno ajuste, exatamente para aqueles que não ouviram, que os últimos tempos, dentro da cronologia bíblica, esse tempo começa com a encarnação de Cristo, a sua morte e ressurreição, e a partir daí nós temos os últimos dias. Já falei em outros vídeos para trás que a palavra de Deus diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Mostrando que o tempo para Deus difere da nossa cronologia. Nós temos uma outra medida, mas é que Deus, dentro da eternidade, ele olha o tempo para ele é diferente do nosso. Mas temos visto também aqui que Jesus Cristo é visto na carta aos Hebreus, que é onde estamos andando para ver a última linguagem dos últimos tempos, é que Deus falou. E quando entendemos que Deus falou, ele fala de muitas maneiras. E já falei aqui em um outro programa que ele falou pela criação, pelas obras da criação, o universo anuncia as obras das suas mãos. Ele fala através de sonhos, ele fala pelos profetas, ele fala de várias maneiras, mas nesses últimos dias ele falou pelo Filho, e o Filho é a linguagem terminal, é a linguagem conclusiva, é a linguagem final. Não tem nada mais para acrescentar sobre ele, sobre a criação, sobre a redenção fora do Filho. E
neste texto de Hebreus, nós temos uma série de características de quem é o Filho. Ele diz que ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, que ele fez o universo. Depois ele vai dizer também que ele é a expressão exata do seu ser. Ele que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita na majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quem é o Filho? Ele é o herdeiro de todas as coisas. Nós já falamos isso num outro programa. Ele é o Criador do universo. Não tem comprovação científica, mas tem detalhes que a natureza aponta para alguém que transcenda a própria natureza, que está além, que está fora do próprio universo. Depois ele vai dizer aqui que ele é o resplendor da sua glória. Olha que palavra interessante. Como que eu vou ver a Shekinah, que é a palavra glória, de Deus na imanência? Por favor, entenda. Imanência é a encarnação de Deus. É o Deus que transcendia, ele agora se torna temporal, se torna algo no tempo e no espaço. Que glória, que esplendor de glória é esta? Olha, nós temos uma das definições de Deus. Existem algumas definições bíblicas de Deus, que Deus é espírito. Aí espírito eu não sei explicar muito. Que Deus é luz. Temos algumas formas de luz que a gente pode falar. A luz como essa que nós conhecemos, dia, e a luz do sol, a luz dos instrumentos elétricos aí, da luz elétrica. Mas tem outras luzes, o próprio raio-x é uma forma de luz. E depois ele diz que Deus é amor. E esta é uma definição que me traz a identidade da glória de Deus. Jesus Cristo é a encarnação do amor. Não o amor que permite tudo, mas o amor que exclui a possibilidade do homem viver dissolutamente, trazendo uma realidade espiritual verdadeira. Ele é o resplendor da glória de Deus. Como é que eu posso entender, olhar para o Jesus crucificado, lá naquele madeiro, e dizer que ali resplandecia a glória de Deus? Há um teólogo que fala que a cruz ela expressa o quanto o homem foi longe no pecado e o quanto Deus foi mais longe para salvar esse homem. Porque ali está encarnado o amor de Deus para salvar a gente, para salvar cada um de nós, para salvar você desse jeito complicado que você e eu vivemos neste mundo. Então, ele é o esplendor da glória no amor. Ele
nós não suportaríamos a glória plena dele, por isso que ele teve que se esvaziar. Mas ele é o resplendor da glória, ele é a expressão exata do ser divino. Ninguém pode negar que a pessoa de Jesus Cristo, estudada por homens mais diferentes, por ateus, eles não chegam no final concluindo que ele era um mero homem. O grande escritor francês Renan, ele escreveu um livro tentando provar que Jesus Cristo não era Deus. Mas há uma frase lá no meio do livro que ele diz assim: Rabino de Nazaré, se tu não és Deus, homem também tu não és. Ele chegou à conclusão de que a vida de Jesus Cristo, ele transpirava, ele deixava sair a divindade do seu Pai, a divindade dele. Ele expressava a divindade. Então, essas características, o Filho, ele é o herdeiro de todas as coisas, ele fez o universo, ele é a expressão exata do ser divino, ele é o resplendor da glória. Aquela pessoa que conhece Jesus Cristo como seu Salvador, experimenta isto, esta realidade na sua vida. Você me dá um tempinho e já já a gente volta. Eu queria fazer uma pergunta para você. O quanto você conhece de Jesus Cristo? O quanto ele significa para você? Eu me lembro de uma história. O Dr. Albert Einstein, grande cientista alemão, ele tinha recebido o Prêmio Nobel da Física pelo desenvolvimento da sua teoria da relatividade. Ele estava indo para os Estados Unidos e chegando no Pier, no Cais do Porto, lá em Nova York, tinha um grande grupo de repórteres e eles se acercaram dele com os seus aparatos e começaram a fazer perguntas e perguntas. E a senhora Einstein, a esposa dele, ficou num lugarzinho assim de lado, com a sua bolsa, esperando todas aquelas entrevistas. E lá pelas tantas, um repórter se dirigiu a ela e perguntou assim: senhora Einstein, a senhora conhece a lei da relatividade, as teorias do seu marido? E ela disse: não, eu só conheço o senhor Einstein. E com isso ela desconcertou. Porque tem muita gente que quer saber do universo, quer conhecer, quer ter respostas, mas não conhece aquele que tem a resposta. Não conhece pessoalmente. E o escritor aos Hebreus, depois que ele fala de Jesus Cristo como
a expressão exata do ser divino, ele diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E aqui é um aspecto prático. Eu conheço Jesus Cristo como aquele que me sustenta, como aquele que me governa, que me ampara. Quando eu tive a crise mais forte da doença desse tempo recente, a Covid, eu estava muito mal. E uma hora da noite, era uma madrugada, eu percebia que a minha mente estava sendo atacada por uma série de pensamentos escuros e pensamentos de morte e de destruição. E naquele momento eu disse: Senhor, eu estou sendo atacado. E eu percebia que vinha uma voz que dizia assim: você vai morrer. Você vai morrer. E aquilo foi muito claro e parecia que tinha um barulho entrando legiões e de repente eu fiz uma declaração em voz audível. Eu estava no quarto sozinho e eu fiz uma declaração: ninguém pode matar quem já morreu. Eu estava afirmando ali para todas aquelas potestades e forças espirituais da maldade que eu já tinha morrido com Cristo e que Ele era a minha vida. Que Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Mas, olha, foi como se tirasse, não era como não, foi tirado assim com a mão. E ao mesmo tempo que aquela coisa tenebrosa permeava o meu quarto, eu percebi que entrava as orações de milhares de pessoas que estavam diante do trono da graça, porque eu soube depois e sabia de quantas pessoas estavam orando, e que o Senhor sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Não há absolutamente nada neste universo que esteja fora do seu comando. Ele que é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, ele se importa por gente sem significado. Gente como eu, como você. Quando nós nos colocamos nas mãos dele, quando nós nos rendemos à sua soberania, este discurso de um Deus que se importa por nós, né? Sustentando não só o macrocosmos, para que eles não se batam, para que estes mundos, essas constelações não entrem em convulsão, mas também aquele microscópico mundo dos vírus e das bactérias. Ele é o controlador. Quando nós estamos entregues nas suas mãos, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Agora, a última parte aqui desse texto aqui diz assim: e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Preste atenção aqui. Nossa raça foi invadida
lá no Jardim do Éden, pelo veneno da serpente. Nós somos uma raça caída, uma raça corrupta, uma raça depravada. Essa depravação ela é mais em uns do que em outros em termos de moral, mas do ponto de vista espiritual todos nós somos caídos. E Jesus Cristo veio para fazer esta palavra aqui, purificação dos nossos pecados. Esta forma aqui é uma forma de fazer com que os nossos pecados sejam tratados de tal maneira que eles não tenham mais força e poder sobre nós. Jesus Cristo, ele é o Deus que assumiu o pecado da raça, que morreu uma morte que não era sua, dele, era uma morte nossa. Eu gosto de usar essa ideia, ele foi solidário conosco ao morrer ali na cruz. Ele não estava solitário, sozinho. Não era uma morte de um indivíduo, era uma morte coletiva. Eu entendia, por exemplo, quando o Ayrton Senna, tem até uma mensagem que Deus me deu que chama-se Remendo. Você pode até entrar aí na internet e você vai verificar essa mensagem, Remendo. Quando o Ayrton Senna morreu, foi uma morte coletiva do Brasil. Foi um luto coletivo, porque ele era um representante no Brasil da Fórmula 1. Quando ele ganhava, a bandeira brasileira era levantada, o hino nacional era cantado, era um representante do povo brasileiro. E quando Jesus Cristo morreu, ele era o representante da raça humana. E todo aquele que crê nele experimenta esta realidade espiritual. Ele morreu a nossa morte. E ele é a purificação dos nossos pecados. E assentou-se à direita da majestade de Deus. Eu vou falar mais para frente, num outro programa, sobre este assentou-se. Porque aqui tem uma grande verdade. Ele não vai fazer mais nada. Tudo que ele tinha que fazer, ele já fez. E pode nos dar plena certeza de fé e vivermos libertos de toda a força do pecado nas nossas vidas. Ainda que nós não sejamos impecáveis, mas a força e o poder do pecado foram destruídos ali na cruz. E você pode crer nisso, e você pode experimentar essa realidade espiritual na sua vida. Eu espero que você, se você ainda não tem todos esse material, porque isso aqui já são várias, você pode entrar no YouTube e procurar aí, tem um endereço aí apresentado, e você pode entrar e ver outros vídeos para trás que nós estamos trabalhando em cima dessas últimas coisas e da realidade espiritual de Cristo. Sei que você vai ser abençoado e nós oramos para que a pessoa de Jesus Cristo, nós não queremos mudança de religião, mas mudança de coração. Que Cristo trabalhe na sua vida, que você encontre o descanso da pessoa de Jesus. Ok? Então fique aqui o nosso abraço e até a próxima, se o Senhor assim permitir. Até mais.